Fala galera, meu nome é Johnny Abreu, apresentador do Legado Cash. Hoje estamos iniciando mais um episódio. Hoje esse episódio promete, vai ser top de verdade. Tô com um cara fenomenal, cara top de verdade. Mas antes disso, eu queria falar dos nossos patrocinadores, falar da JLC Tintas, certo? Que é um dos nossos patrocinadores que ficam ali na Rua Luiz Domingues, próximo à Praça Brasil. Eu vou deixar aqui o Instagram deles para você estar seguindo ele. Tudo em relação a tinta, cimento queimado, vocês vão encontrar lá com ele, tá bom? E também a Top Embalagens, meu amigo Cleito e Regina, pessoal que fabrica tudo embalagem personalizada, top, viu, Rogério? E a Ana Caroline também, que ela faz canecas personalizadas também. E já de imediato, Rogério, eu queria te entregar um presente. Que isso, meu amigo. Tô com essa moral toda. Um presente do Legado Cash. Inclusive, essa embalagem é da Top Embalagem. É top de verdade. E tem uma caneca pra você... Qualidade, viu, meu amigo? Lembrar da gente. Quem mexe com loja sabe se a sacola é boa ou não, viu? Essa aqui tá boa. Muito top. Muito obrigado, meu amigo Johnny. Tamo junto. Top de verdade, viu? Isso aqui eu vou usar. Eu gosto de caneca. Vamos deixar guardadinho aqui. No final a gente... Cara, então... Top demais. É com imenso prazer que eu apresento pra vocês Rogerinho, da Dos States. Esse cara é top de verdade. Teve o prazer de conhecer ele aí. Acho que era menino. E é isso aí, Rogério. Seja bem-vindo, viu, ao Legado Cash. Cara, pra mim, assim, é um prazer, viu, Johnny? Muito obrigado pela moral, pelo reconhecimento. Certo. Saber que aquela amizade de criança, né, chega hoje num nível diferente, né? Sim. Uma conversa mais madura, uma conversa mais... Hoje não vai reunir pra jogar bola, pra soltar pipa, não. É pra conversar sobre assuntos aí importantes. Então, eu agradeço demais pelo convite. É isso aí, cara. Assim, pra gente iniciar, eu sei que tem muita gente que conhece hoje o Rogerinho. Correto. Né? Hoje. Só que às vezes a galera não conhece quem de fato é o Rogerinho, né? A essência, a sua trajetória. E eu queria que tu falasse um pouco do início da tua trajetória, entendeu? Como foi que iniciou essa questão do empreendedorismo? Mas eu sei que tu é servidor público hoje. Sim. Sim? Né? É o cara que é formado em Direito, é isso? Formado em Direito. Formado em Direito. Então, assim, Rogério, fala um pouquinho da tua história pra galera conhecer um pouco. Bom, Johnny, a minha história, eu acho que ela é uma história que se parece aí com a maioria dos jovens aqui de Imperatriz, né? Uma história que tem uma infância de periferia, de bairro. Sou cria do Santa Rita. Meu bairro também. Cria do Santa Rita. E aí, assim, aquela história de uma família que ralou muito para sustentar os filhos, né? Sim. Eu fui criado a partir dos meus 10 anos só pela minha mãe, né? Então, meu pai faleceu quando a gente tinha 10 anos, quando eu tinha 10 anos. Então, nós éramos 6 irmãos quando meu pai faleceu. Então, daí já deu para ver, né? Sim. Que a dificuldade seria imensa. Mas minha mãe conseguiu aí, com muito trabalho, com muito esforço, criar todos os seus filhos e colocar cada um ele no seu caminho. E graças a Deus hoje a família é bem unida, os irmãos todos unidos. Então a nossa história de criação, ela veio por aí. Dona Carmelita, um forte abraço, viu? Top de verdade, Dona Carmelita. Aí, cara, é o seguinte, aí tu se tornou servidor público, não é Sim. isso? Servidor público. E como é que foi que teve essa história, assim? Como é que foi esse boom? Cara, vou abrir uma loja de roupa. Pronto, antes de me tornar servidor, né, eu cursei Cefet, fiz curso de informática. Foi? No Cefet. E aí, logo em seguida, eu entrei numa faculdade de serviço social, na Unisuma. Formei na Unisuma também, em 2014, serviço social. E em 2016... eu iniciei outra faculdade, que foi a Faculdade de Direito, que formei já em 2022. Foi. Então, a gente tem essas duas graduações aí e eu sempre tive a vontade de empreender. Eu sempre tive a vontade de fazer uma renda extra, né? Eu já era servidor em 2019, eu sou servidor público desde 2014, e aí... é aquela velha máxima, né? Você nunca está satisfeito, né? Com o que você ganha. Você quer sempre alcançar mais, né? Sempre quer alcançar mais. Mas e isso aí, é muito bom, né, cara? É muito importante. E eu sempre pensando em alguma renda extra. Eu tenho que ter alguma renda extra. E foi aí que em 2019 eu iniciei esse projeto, que hoje é a Dos States.
2019. 2019. Então foi antes da pandemia. Isso, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Isso, Antes da pandemia. Só que em 2019 a minha loja era online. Cara, eu acho que eu vi umas fotos, acho que foi vídeo. Era tipo numa garagem, sei lá, eu acho que. Não, eu acho que foi alguma história com Nemuel, acho que tu tava apresentando. Sim. Porque na verdade, Johnny, a dos States, ela iniciou 100% online. Como é que iniciou a dos States? Hoje eu vendo roupa, é o que eu sempre falo. Hoje eu vendo roupa, mas a dos States não iniciou vendendo roupa. Iniciou vendendo o quê, Nai? Ela iniciou vendendo aromatizante para carro. Sério, mano? Isso. Cara. Era aqueles aromatizantes, chama de Little Tree. Ele é importado, é uma árvorezinha. Sim, aham. O cara coloca aqui no painel do carro ali. Você vê muito em filmes, em séries. E quando eu fui buscar sobre renda extra, me apareceu muito isso no YouTube. Little Tree, o que é isso? Aí fui pesquisar, o pessoal importando dos Estados Unidos. E aí eu disse, será que isso dá certo? Conversei com a Marília, né, que é minha esposa. Uhum. E aí ela, desculpa, ela disse, não, tu vai pedir isso aí, eu acho que não chega. Eu digo, rapaz, eu vou tentar. Vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste. E aí eu comprei alguns pacotes de aromatizante, comprei alguns relógios, smartwatch, e comprei minoxidil, que era aquele produto para barba, para crescer, para ajudar no desenvolvimento, né, capilar. E aí não é que chegou, depois de uns 30 dias... Mas tu importou mesmo? Importei. Foi, cara? Eu comecei a consumir muito conteúdo sobre importação. Sei. Muito conteúdo até eu entender. E aí, hoje, por incrível que pareça, 5 anos se passaram, mas muita coisa já mudou em relação à importação. Hoje, quase todas as lojas que são dos Estados Unidos enviam direto para o Brasil. A maioria. Só que na época, não. Eu tinha que fazer por meio de redirecionador. Eu tinha que me cadastrar em uma empresa de redirecionadores. Então, quando eu me cadastrava nessa empresa, eu ganhava um endereço nos Estados Unidos. Ah, entendi. Então, eu fazia a compra, a empresa americana entregava no meu endereço dos Estados Unidos. E a pessoa que era redirecionadora me enviava para o Brasil. Ah, entendi. Então, era todo esse trâmite. Então, por isso que dava aquele medo. Rapaz, será que vem? Será que isso aqui chega? Eu acho que não chega, mas chegou. Aí, hoje já mudou, já é diferente. Hoje, essas compras... Hoje eu não importo mais. Sei, Hoje todos os produtos a gente tem representação no Brasil e mesmo que fabrique fora, mas entrega na minha loja. Mas hoje muitas lojas já entregam direto do Brasil. Ah, entendi. Você vai encontrar muitos sites aí que você pesquisa e já entrega direto no Brasil. Mas antes tinha que fazer esse redirecionamento. Entendi, cara. E aí eu fiz a primeira compra, chegou, comecei a vender no boca a boca os aromas. Sala de aula, chegava na sala, ei meu filho, aqui ó, aromatizante. Que é isso aí, Rogério? Rapaz, mas tu inventa coisa. Fala, mas tu inventa. E aí eu mostrava, os caras compravam para colocar no carro, porque ele não era só para carro, era para ambiente. Tu já tinha criado já a página do... Ainda não. Ainda não? Aí veio. Quando eu percebi que realmente a galera começou a comprar, começou a pedir outras coisas. Rapaz, tu importa para mim um óculos? Tu importa para mim um perfume? Aí eu digo, rapaz, isso aqui pode dar certo. Isso aqui pode dar certo. Então eu resolvi criar uma página. Eu preciso criar um Instagram para eu poder começar a divulgar esses produtos. E aí eu tinha um grupo, porque antes de ser servidor, eu trabalhava na motoca. Eu era vendedor de consórcio. Não, então, cara, o cara que é vendedor de consórcio da motoca, esse cara é diferenciado. Olha, quem vende consórcio, vende qualquer coisa nesse mundo. Então, isso é verdade. Se você é vendedor de consórcio, saiba que você pode chegar lá. E aí, cara, eu vendia... Antes eu vendia consórcio. E eu tinha um grupo ainda. Inclusive, ainda hoje tem esse grupo. Dos amigos da motoca. Era um grupo bem restrito. Tem umas 5, 6 pessoas que trabalhavam junto na época. Hoje, praticamente, acho que só um desse grupo que ainda trabalha no consórcio. Entendi. Todos os outros já mudaram de profissão. E aí eu comecei, falei, pessoal, eu tô com os produtos dos Estados Unidos aí e vou começar a vender. Me ajuda a montar um nome, me ajuda a criar um nome aqui pra minha loja. Tu foi pedir Pedi ajuda. E aí começou a molecagem. Rapaz, Rogerinho das encomendas, Rogerinho das muamba, caraca, Rogerinho das gambiarra. Aí começou aquela molecagem. E aí um amigo meu, Ricardo Ferreira, ele disse que tem que ter... Depois eu vou contar essa história. Aí o Ricardo Ferreira colocou lá o nome Rogerinho dos States. Desse jeito, cara? Era, Rogerinho dos States, ou era produto dos States, algo desse tipo. E mas tinha um dos States. Já tinha um dos States, com o U.
E aí eu gostei do dos States. Ficou diferente, né, Eu falei, cara, esse nome é interessante. Porque é o dos ali, o meio que é brasileirado. E o States mesmo em inglês. Eu gostei desse nome. E aí eu tirei o nome que vinha antes, se eu não me engano, ou era Produtos dos States, ou era Rogerinho, alguma coisa do tipo. Eu acho que não era Rogerinho, não. Rogerinho veio depois. Aí tu só deixou dos States. E eu falei, cara, o dos States fica interessante. Porque não precisa estar Produtos dos States. E aí o Ricardo, gostei desse nome. E aí abri o Instagram com o nome dos States. E aí comecei a divulgar esses produtos nesse Instagram. E aí foi aí que surgiu o nome dos States. Então não foi nem eu que dei o nome, foi o Ricardo. Aí ele fala assim, ó, foi eu que dei o nome, eu tenho um cheirinho que ele chamava de cheirinho, os aromas, né? Vitalício. Eu digo, não, pronto, você tem aroma vitalício. Se você precisar, passa lá e pega na loja. Cara, ainda bem que você tava aberto, né, cara, a essas ideias, né? Por mais que às vezes o cara tava na brincadeira, mas surgiu uma ideia muito boa, né? Do nome, né, cara? Surgiu a ideia, surgiu o nome e virou marca, né? Sim, pô. Então, assim, hoje a dos States ela é uma marca registrada. Sim. Então, assim, de uma brincadeira, mas uma brincadeira com propósito. Não, sim. Porque eu pedi a opinião, porque às vezes você fica sem... Sim, às vezes tá perdido, às vezes você quer ouvir, né, cara, outras opiniões. Então, assim, aquele insight ali me fez... Opa, gostei desse nome, esse nome é interessante. Era um nome inédito. Pesquisei, busquei, não tinha nada parecido. Falei, vai ser esse aqui. Então, hoje a dos States, a história dela é essa aí. O nome dos States nasceu aí. Beleza. Aí, como é que foi essa transição para tu começar a vender roupa? Pronto. A transição foi o seguinte, chegou um momento que a gente já estava vendendo assim um volume interessante. Já estava dificultando as entregas. Porque eu trabalhava e minha esposa também trabalhava em outro serviço. Eu como servidor e ela como vendedora. Ela trabalhava na Ortobon, vendendo colchão. E aí, o que eu fazia? Para poder facilitar essas entregas, a gente deixava lá na loja dela os aromas e os minoxidil. Peraí, só pra galera entender. Então, até aí, Rogério, ainda não tinha loja física? Não, virtual. Ah, entendi. Virtual. Beleza. 2019, 2020, loja virtual. Só fazendo entrega. E aí, a gente passou esse ano de 2020, aí veio a pandemia, mas a gente sempre com a ideia de abrir a loja física. Vamos deixar passar, mas vamos abrir a loja física. A gente abriu em 2021, mas bem no início. Ainda estávamos em pandemia. Só que já tinha encerrado aquela parada do lockdown, né? Lockdown, Já tinha encerrado, mas ainda era pandemia. Inclusive, eu tenho os registros das fotos, nossa, todo mundo de máscara, todo mundo tirando foto de máscara, porque iniciou ainda na pandemia. Foi desafiador. Sim. Mas surgiu a vontade de ter a loja física foi porque a gente não estava mais conseguindo administrar essas entregas. Então a gente queria um ponto para que fosse um local de retirada. Não, vamos criar um ponto e aí o pessoal vai lá e retira. A gente não tinha nem ideia de abrir uma loja mesmo, como loja mesmo, né? A nossa ideia era ter um pontinho ali para receber o pessoal, para poder fazer as retiradas. E aí cara, mas para ter uma loja, mesmo que seja ali mais como retirada, e colocar só esses produtos é muito complicado, porque a importação era complicado. Demorava, às vezes atrasava, às vezes a mercadoria voltava. E aí eu ia ficar fazer o que com a loja? Fechar a loja? Fechar a loja sem mercadoria. Sem mercadoria? Não dava. E aí eu comecei a comprar camisa de time. Falei, não, eu gosto de camisa de time, eu sou inserido no meio da bola aí, dessa galera. Nunca joguei bola aqui perto, mas sempre fui no meio da boleiragem. E aí eu falei, vou vender camisa de time pra essa galera. E aí comprei umas camisas de time e aí comecei a vender também pra essa galera. Aí tinha o aroma, minoxidil e as camisas de time. E eu, cara, mas ainda é pouco para abrir uma loja. E aí foi quando veio a ideia, não, vou começar vendendo roupa. Vou comprar lá em São Paulo algumas roupas e vou colocar aqui. E aí eu fiz o primeiro pedido, comprei em São Paulo e coloquei nessa loja. Aí fiz uma lojinha ali reduzidazinha, mas já dava para... Tu já abriu a loja física, então? Física. Já era lá na Vila Lobão, já? Vila Lobão. Rodei na cidade toda para abrir, pouco recurso, né? Dificuldade de recurso. E aí, lá pelo centro da cidade, ponto de 6 mil, 8 mil, 10 mil, eu digo, moço, eu não aguento nem, nem a metade disso. E aí, meu amigo Rony lá da Tags Publicidade. Acho que fica do lado, né? Do lado ali. Ele tinha uma agência que era dentro da CDL ali, Palácio ali do Comércio. E ele queria sair de lá. E a Marília trabalhou um tempo para ele também. Minha esposa trabalhou um tempo para ele redigindo texto. Ela é formada em jornalismo e ela trabalhava redigindo texto. E aí, Rogério, vamos procurar um ponto. A gente divide esse ponto.
Legal. E aí ele buscou de um lado e eu olhava outros pontos, e aí ele encontrou esse ponto na Vila Lobão. Então lá era só um ponto só. Era só um ponto só. Só dividiram no... Só um ponto. E aí, Rogério, qual o tamanho que tu precisa? Aí, moço, pequeno, eu não tenho nada não. Espaço grande, não tem muita mercadoria. Cara, e por incrível que pareça, o espaço era muito pequeno. Era, cara. Não lembro, pô. Tu tá aqui nessa sala, tu tá vendo, é menor do que essa sala. Era o quê? Acho que chegava a ser 2 metros de largura. Era um né? 2,5 ali, não chegava nem a 3 por 7. É muito pequeno. Eu lembro. Ainda tinha uma coluna bem no meio, assim, pra atrapalhar. Só passava por um lado, pelo outro lado não dava pra passar, porque tinha uma coluna. E aí a gente abriu lá. E aí o Rony falou, vamos dividir. E aí eu peguei um espaço. E aí eu olhei, cara, mas aqui é tão movimentado. Dá pra abrir não só como retirada, mas dá pra abrir como uma loja mesmo. Então a ideia era só pra retirada. Só não era pra ter loja, não. Eu não tinha essa capacidade, não. Na minha cabeça era impossível ter uma loja. É mesmo, mano. Tinha vontade, mas vamos devagar, né? E aí eu olhei o ponto movimentado. Cara, aqui passa muita gente. E aí eu e o Caio, mostrei o ponto pro Caio. O Caio, advogado, vai vir aqui também nesse podcast em breve. Sim. Vai sim, viu, Caio? E Caio, bora olhar um ponto. O Caio, a gente começava a contar por minuto quantas motos passavam e quantos carros passavam. Cara, o fluxo ali é muito grande, né, cara? Gigante. Aí o Caio, a gente é da motoca, o Caio também era da motoca. E ele me chama de Neguinho, né? E Neguinho, esse ponto é bom. Bora bota essa loja aí, moço. E aí eu coloquei a loja. Ele foi um dos incentivadores, né, pra eu colocar. Ele já tinha negócio, ele já tinha empresa. E aí ele foi um dos incentivadores. Paz, coloque, eu com medo. Rapaz, não dá certo esse negócio. Moço, coloque a loja, tu vai ver que vai mudar a tua realidade e tal. E aí andou comigo atrás de ponto. Depois a gente virou sócio de outras coisas. Mas pra você ver, que de um simples motivador, depois passei a ser sócio dele. Não, sim, cara. Em outros negócios. Então foi assim que iniciou a dos States. Aí a gente abriu as portas de forma humilde ali, de forma simples, mas com muita dedicação. Muita dedicação. Cara, e assim, eu lembro quando você abriu a loja, cara, todo dia, meio-dia, né? Na época eu trabalhava de Uber. Aí às vezes eu passava na casa da minha mãe, meio-dia, ela tava lá com o celular. Olhando os stories. Olhando os stories. Cara, olhando lá pra ver os stories, ver os reels que se postavam também, que era muito massa, pô. Era muito massa. Aquilo ali era um entretenimento imenso, né, cara? E eu lembro que eu falei assim pra minha mãe. Ela é testemunha. Eu falei, mãe, esse menino aqui... Não é porque hoje o cara tá estourado não, viu, gente? Mas eu falei pra ela, nós tava almoçando. Eu falei, esse cara aqui vai estourar, pô. Eu falei, mãe, conta aí, alguns anos aí. O cara vai abrir mão do que ele faz hoje lá. Não, vai, mãe. Isso aqui vai chegar uma hora que vai se tornar tão grande que, por mais que ele seja servidor, vai chegar uma hora que isso aqui vai ser o que ele faz hoje vai ser tão pequeno comparado com onde ele vai chegar. Aí ela, pois vamos ver, então. E, cara, aí beleza. Aí depois tu abriu outra loja lá no Osval, não é isso? Isso. E logo depois surgiu a Dos Crias, né, Isso. cara? Dos Crias. E a Dos Crias, o que foi assim, cara, eu vou dividir isso aqui. Como é que foi isso aí? Cara, e aí a dos States, só pra chegar na dos Crias, a dos States eu tenho que falar da mudança. Porque aí a gente abriu a dos States, lá nesse ponto, virou loja realmente. Certo. E aí a gente foi crescendo realmente tão rápido assim, não é que seja rápido, mas assim, em um ano praticamente, 2021 para 2022 a gente já teve que mudar de ponto. Da dos States. E aí foi que a gente foi pra Dosval. Então a dos States cresceu e foi pra Galeria Dosval. Cara, tu fala 2022, mas por mim que foi um dia desse, né, cara? Pra você ver. Pra você ver, né? Pô, nós estamos em 2025. É isso aí. Então em setembro de 2022 a gente inaugurou a dos States. Reinaugurou, na verdade, com um ponto maior. E aí eu fiquei com esse ponto o ponto antigo da dos States. E eu apaixonado pelo ponto. Apaixonado, não, cara, aqui foi que eu comecei, aqui eu não vou largar esse ponto. Esse ponto pra mim ele é abençoado. E realmente foi. Ele foi abençoado. E uma das pessoas que já teve negócio nesse ponto também falava pra mim, seu Souza. Ele tem uma loja lá próximo, aluga andames, né? Ele falava, Rogério, esse ponto aqui é abençoado. Eu comecei aqui também, eu tive que sair daqui porque ficou pequeno. Esse ponto tá desalugado não pra mim? Tava desalugado. E aí eu fiquei muito preso nesse ponto. Muito preso. É claro que hoje, com a minha visão de hoje, eu já não tenho mais isso, essa paixão.
Aham. É negócio. Negócio é negócio. Não dá, tchau, acabou, o dinheiro não dá pra pagar, esquece. Mas nessa época, não. Era apaixonado. Eu era apaixonado pelo ponto. Eu digo, não, se deu certo loja de roupa aqui, eu vou segurar esse ponto aqui. E aí eu abri uma farmácia lá. Eu lembro da farmácia. Drogaria dos States. Mas essa ideia da farmácia foi assim... Essa ideia da farmácia é porque eu tinha um colega de trabalho que era farmacêutico. Aham. E aí a gente era muito próximo. E aí eu falei, cara, eu tô mudando de ponto, aquele ponto vai ficar... E ele tinha vontade de ter uma farmácia. Ele tinha vontade de ter uma farmácia. E eu falei, cara, aquele meu ponto vai desalugar. Vamos pegar e vamos colocar uma farmácia. Vamos ser sócio. Tu vira tu vira meu farmacêutico, a gente abre junto e o que der a gente divide. Pois pronto. Aí ele, pois vamos. Pegou lá um dinheiro que ele tinha, eu peguei um restinho que eu tinha também. E aí colocamos na farmácia. 6 meses a gente quebrou. 6 meses a gente quebrou que apartou. E eu digo, rapaz. Aí ele desistiu do sonho. Não, Rogério, não quero mais nem saber de farmácia. Eu digo, vamos mudar de lugar, pô. Talvez o ponto era legal pra roupa, mas não era legal pra farmácia. E me falaram isso, cara. Foi não, moço. Antes de tu abrir. Antes de eu abrir. Eu já tava abrindo. Aí falaram o quê? E aí eu conversando com uma pessoa muito experiente, que inclusive, assim, eu tenho como um mentor, assim, de negócio. Um cara muito inteligente. E, Rogério, eu falei, e aí como é que tá, Rogério? Eu tô de boa, tô aqui, tô abrindo aquele ponto lá, tô abrindo uma farmácia lá. O cara olhou assim. Farmácia, mano, ali. Farmácia, Rogério. Eu digo, pô, que o ponto é um ponto. Eu cresci com roupa, lá também dá certo outra coisa. Aquele ponto não é bom pra farmácia. Se eu fosse, eu não abria a farmácia lá. E eu comigo. Esse cara tá aí com conversa. Quer tirar meu sonho. Abri a farmácia e realmente eu vi que o ponto não era bom pra farmácia. 6 meses. Então fica a dica. Você que é empreendedor e tá começando, escute os mais antigos no negócio. O cara tem experiência, Você tem que ouvir. O cara já passou por isso. O cara já abriu empresa, já fechou a empresa, já quebrou, já abriu de novo. Esse cara tem experiência, tem que ouvir. E aí eu coloquei a farmácia, o ponto não era bom. Realmente não era legal. Aí tu desincutiu do ponto. E aí eu não. Continuava apaixonado pelo ponto. Continuava apaixonado pelo ponto. Eu digo, eu não vou largar esse ponto. Fechamos a farmácia. Terminamos a sociedade. O meu sócio lá na época não resolveu mudar. Porque eu pensei, vamos mudar de ponto. Vamos levar lá para Santa Rita, para outro bairro. Não, Rogério, eu tô em outra parada e tal. Não vou mexer. Desanimou. Eu, não, beleza. Então vamos deixar quieto. E aí eu falei, eu vou segurar esse ponto. E eu lá na loja, lá na dos States, já, o cara, o que eu vou fazer com aquele ponto? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pronto. Eu vou segmentar. Porque na dos States eu queria transformar uma loja 100% original. 100% original. E aí, antes da dos Crias, eu tenho que abrir outra loja para que eu atenda o meu público de primeira linha que eu vendia. Para eu não perder esse público. Porque eu sabia que eu ia perder alguns. Sim. E aí, peguei o ponto, e aí eu pensando, eu quero um outro nome. E aí eu quero um nome que identifique com a galera, com uma parada mais popular, né? Não, sim. Não desmerecendo, mas uma parada mais barata, né? Sim. Porque a dos States já vinha com um padrão mais... um pouco mais caro, né? Pelos produtos. Roupa original, né? Original e tal. E eu não queria mais misturar. Tava me atrapalhando essas duas coisas no mesmo local. E eu falei, vou colocar outra loja. E aí me veio o nome, né? Aí foi tu mesmo que... Foi. O nome foi meu. Foi eu que criei. E aí, cara, dos Crias. Cara, é interessante esse nome. E aí busquei. Tinha um cara no Rio de Janeiro que tinha uma barbearia que o nome dele era não sei o que dos Cria. Índio dos Cria. Só que no @ tava dos Cria. Eu digo, cara, esse cara nem sabe que o nome dele não precisa estar dos Cria. Tem que estar o nome de índio, né? Porque ele era índio dos Cria. Uhum. E aí eu mandei mensagem pro cara. Pá, eu tenho uma loja aqui, eu tô abrindo uma loja, eu quero esse nome aí. Porque eu queria o @ certinho, igual é dos States. @ dos States, @ dos Crias. Não, meu irmão, não sei o que, é meu salão. Pô, teu nome, como é que o pessoal te conhece aí? Eu convenci o cara de me passar o nome. Foi mesmo, cara. Como é que o cara te conhece aí? Não, eu sou indião, lembrei. Eu sou o indião dos Cria. Pois é, pô, tu é indião dos Cria. Bota no @ indião dos Cria. É mais fácil até pra galera te identificar, né? Pô. Aí ele... Rapaz, falei, eu te pago. Aí na minha cabeça, assim, até R$1.000 eu pago pra esse cara. Mas tu botou lá embaixo, né? Até R$1.000 eu pago pra esse cara. Vou deixar ele botar o preço. Moço, eu te dou um dinheiro aí. Ele, quanto é que tu dá? Eu, não, é tu que sabe, pô. Aí ele me dá aí, parece que ele pediu 500. R$500. Opa, já cheguei a metade do que eu tinha pra...
Ainda dá pra quebrar isso aí, você deu, Dá né? pra... Não, pô, tu é doido, meu irmão. Tu é louco, eu tô abrindo minha loja aqui, eu não tenho dinheiro não. Te dou 100 conto aí. Não. Aí foi em cima, foi embaixo. Ficou nos 300. Falei, ó, tu muda o nome, te dou 150. Daqui 14 dias, quando o Instagram liberar, eu altero o nome, pego pro meu perfil e aí eu te passo 150. E ele combinou. Ele fez. Ele fez, alterei, aí peguei o nome, que aí ficou a dos crias, o arroba dos crias certinho. Mas não tinha loja, não tinha nada de nome dos crias. Só esse Indião dos crias, o cara nada a ver. E Indião dos crias, ele nem se ligava assim. Não, mas o bom é que tu ainda deu uma consultoria pro cara, pô. Sim, falei, meu filho, ó, faz isso, bota o teu nome aqui. É mais fácil pra te encontrar. Só abrindo parênteses aqui pra galera entender. Galera, poder da negociação, viu? A Rogério queria pagar 1.000, o cara pediu 500, fechou em 300, né, 300 conto. Nunca faça a primeira oferta. Não, nunca. E aí a dos crias eu coloquei esse produto primeira linha. Camisa de time, primeira linha, aí comecei. Dos crias lá trabalhando nesse produto. Só que aí surgiu um ponto na Galeria do Ogival, onde minha loja é hoje, a dos States. Surgiu um ponto do lado. E aí o dono do ponto me ofereceu, rapaz, tu não quer pegar esse ponto? Eu digo, rapaz, cara, ficava interessante eu trazer a dos crias pra cá. Uma do lado da outra, né? Uma do lado da outra, fica mais fácil para diminuir minha correria e tal. E aí assim eu fiz. Peguei o ponto e coloquei do lado. Então hoje a dos crias tem uma pegada mais esportiva ali, uma pegada dessas marcas mais esportiva. E na dos States a pegada mais casual. Então as duas lojas hoje funcionam do lado da outra. Top, cara. Foi assim que... Dos States e dos crias. Aí desencantou do ponto também. Aí foi a hora que eu falei, cara... Vou separar. Acabou. Eu já entendi que esse ponto não deu mais. Fez parte da minha história. Mas não dá mais. O cara entendeu o ciclo, né, cara? O ciclo. Encerrou. Encerrou. Pronto. Eu tive que fechar a dos crias. Aliás, não fechar. Mudar a dos crias de ponto para eu entender. Cara, e eu ainda fiquei querendo. Ainda fiquei, o que eu boto nesse ponto? E a Marília, minha esposa, não, larga de mão, não. Meu filho, esquece isso. Acabou. E eu ainda queria botar alguma coisa lá. Pensei em várias coisas. Eu digo, podia colocar isso aqui não tem. Eu digo, não, cara, encerrou e aí devolvi o ponto pro Rony, que tava lá, que era o que dividia comigo, e aí passou para outro, está alugado lá, para outra empresa. Mas todo dia eu passo ali olhando, né? Aqui tem história. Mas ainda bem, né, cara? Não esquecer suas raízes, né? Porque foi lá, né? Foi lá que começou. Lá começou, né, cara? O físico, né? O físico. Cara, tu tinha dimensão dessa proporção de hoje? Tu conseguia enxergar já dos States nessa proporção de hoje? Porque, cara, hoje é referência, cara, dos States na cidade, mano. Johnny, cara, assim, eu ainda me surpreendo ainda. A gente anda nos locais hoje aqui em Imperatriz, aí, eu sigo tua loja. O pessoal vai entregar lá em casa, delivery. Sim. E aí, eu compro na tua loja. Eu vejo teus vídeos. Então, assim, eu atribuo o crescimento da dos States e dos crias, vou dizer 100% não, mas 80% a criação de conteúdo na internet, no Instagram. Cara, agora você tocou num ponto onde eu queria chegar. Quando eu trouxe o Leozinho dos Stories no segundo episódio, a gente comentou sobre você. Uhum. A gente comentou sobre você. Ele falou que vocês fizeram uma viagem. Sim. E ele te deu umas dicas e tal, e tu... Aí ele, cara, esse cara tem pegada. Eu acho que ele consegue desempenhar um bom papel. Aí ele te deu uma dica, marcou tu nos stories e tal, e dali tu deslanchou. E, cara, eu percebi esse crescimento imenso por conta do digital, mano. Criação de conteúdo. É tanto que a dos States hoje é conhecida, cara, como uma loja de roupa, né, cara, de produtos originais, produtos de qualidade. Mas pra você chegar nesse ponto, cara, teve a criação de conteúdo. Tem a criação. Porque você não vai conseguir vender algo com poder, com valor um pouco mais agregado. Porque, tipo assim, hoje minha loja tá de longe a loja mais cara da cidade. De longe. Só que o que acontece? Pelo poder da mídia, da divulgação, da criação de conteúdo, as pessoas veem a loja como uma loja gigante. Sim. A dos States é a maior de Imperatriz. E não é. Então tem lojas muito maiores aqui do que a nossa. Mas o trabalho que a gente faz, isso aí é criar autoridade. O posicionamento que vocês estão na internet. Posicionamento. Hoje, a dos States, ela nunca vai acontecer, enquanto estiver na minha gestão, de, por exemplo, um dia
como hoje, iniciar um dia e terminar o dia sem conteúdo. Nunca vai acontecer. Enquanto eu tiver à frente dos States. Porque um dia ela não vai ser minha. Um dia ela vai ser de outra pessoa. Ou ela vai ser vendida, ou eu vou vender para outra pessoa e vou continuar dentro da empresa. Mas quem faz empresa é para vender. Toda empresa nasceu para ser vendida. Não tem essa de, eu quero morrer com essa empresa porque foi... Não. Eu trabalho todo dia nela e todo dia eu digo, se bater na porta querendo comprar, eu vendo. Não tem aquele apego emocional. Não tenho mais. Não é igual aquele apego ao ponto. Não, acabou o apego ao ponto. Por quê? Porque foi abrindo a dos States, abrindo a drogaria, sendo sócio de sushi que também quebrou, vendendo celular, uma empresa nossa que também quebrou. Foi aí que eu entendi o jogo. Rapaz, o cara abre, mas às vezes fecha também. Rogério. O cara não é só ganhar dinheiro, não. Não tem só o lado bom, não, né, Não cara? tem um lado ruim. Então, o meu apego caiu. Gosto da dos States? Amo, é minha loja. É assim, é um projeto que nasceu do zero e hoje virou a marca. Mas se chegar na porta hoje... rapaz, minha mulher tá em casa sem fazer nada, eu queria comprar um negócio, tô com dinheiro aqui, eu queria comprar a tua loja. Eu tenho um preço, passo pra ele. Se o cara casar o Pix, tá vendido. Eu ainda entrego com os funcionários dentro, com os vendedores dentro. A partir de hoje, eu não sou mais seu patrão. Seu patrão agora é esse rapaz aqui que chegou. E tá tudo certo. Mas eu já sei o que eu sei por quanto eu vendo e eu sei o que eu vou fazer depois com o dinheiro. Cara, tu entendeu o jogo, né? Eu entendi o jogo do negócio. Eu entendi o jogo do mercado. Não dá pra tu se amarrar e morrer com a empresa. Porque tem cara que se amarra e, cara... É só isso e aí tu fica igual um cavalo assim, ó. Fica tapado. Tu só consegue ver só na tua frente. E tu não consegue ver pros lados. Então, assim, hoje, a do States, a criação de conteúdo gerou essa autoridade. Graças a Deus, a gente tem um nome na cidade. Tem um nome a zelar. Mas tem muito trabalho por trás disso. Não é só o videozinho engraçado que a tua mãe assistia, não. Porque as pessoas tem realmente... a produção, né, cara? É porque realmente as pessoas pensam que... bicho, eu tenho que trabalhar nessa loja, que ela é bom demais. Não, é o dia todo gravando vídeo. Inclusive, ontem eu vi a história de vocês, né? Aí acho que foi a vendedora tua, né? Aí eu acho que me tava limpando lá a frente da loja. Uhum. Aí ela falando, galera, não é só criação, não, cara. Tem um trabalho por trás disso também. Né, porque a criação de conteúdo, ela é o entretenimento. Sim. É pra fazer o Johnny olhar meu conteúdo, achar interessante e ele pensar que eu não tô vendendo pra ele. Esse cara não tá vendendo pra mim, ele tá só me entretendo. Aí ele é fisgado. Aí ele cai dentro da minha... É como o pessoal fala muito de funil, né? Sim. Funil de venda. É isso. Videozinho bonitinho, chega na tua tela, tu acha engraçadinho. Rapaz, esses caras são engraçados, vou seguir. Quando tu se espantar, eu tô te vendendo uma camisa. Te vendendo uma calça. Então, indiretamente o cara já tá... Indiretamente. Porque o que eu faço? A teoria que eu utilizo hoje nos stories é de novela. O que é a novela? O que é a novela? A novela é bonitinha, né? Novela te prende, meu Deus, será que esse cara vai morrer ou não vai? Meu Deus, será se vai casar com essa mulher ou não vai? Aí do nada, intervala, aí entra o quê? Propaganda, né, propaganda, cara? Aí entra o produto. Então tu tá tão preso naquela história que tu vê a propaganda, ela passa... E fica ali, fica subconsciente, né, cara? No teu subconsciente. Então, Quando tu falar em roupa... Dos States. Tu já assimila. Pronto. A frase que eu digo é... Eu prefiro 1000 vezes que as pessoas lembrem da dos States do que do produto da dos States. Sim, sim. Porque o produto se perde. Hoje, por exemplo, eu posso mostrar essa camisa gola polo aí, amanhã ela não tá mais no estoque. Mas se o cara lembrar da dos States, quando ele resolver comprar uma camisa, ele não vai nem lembrar da polo, vai lembrar da loja. Sim. Pra lá naquela loja dos vídeos. E às vezes ele vai encontrar lá nem o que ele tá procurando, É outra coisa que ele vai encontrar. É outra coisa. Então, a criação de conteúdo estratégico. Não é criar por criar. E eu sou muito chato pra isso. Tu não tá entendendo, não. Cara, e assim, eu vi em um story teu, assim, o cara... Acho que tu postou alguma coisa, acho que tu tava comentando, e o cara fez um Reels, ele tem uma loja de roupa, e era muito engraçado o vídeo. Só que ele não conseguia converter isso em vendas. Eu acho que tu até falou assim, cara, não é só ser engraçado. Porque tem toda uma estratégia por trás, né, cara? Às vezes o cara cria conteúdo engraçado, mas ele não consegue converter em vendas, né? É porque não adianta nada, Johnny, você criar um conteúdo engraçado, mas o cara não entender que ali se passa que o contexto daquela história se passa dentro da loja de roupas. Sim. Por exemplo, a gente tá com uma série de vídeos agora que inclusive teve alguns que já viralizaram. Tem um que tá quase batendo 500 mil no Instagram, no TikTok já
Já passou os 500 mil visualizações. Outros com 60, outros com 200. Porque foi uma série o quê? De vídeos engraçados que prende a atenção. É o cara querendo trocar um chinelo depois de um ano. Não, top, cara. Tu viu esses vídeos? Com o Juninho. Com o Juninho, tu viu esses vídeos? Eu vi, pô, massa demais. Quem é que tá assistindo aquele vídeo que não tá entendendo que aquele vídeo se passa dentro da loja de roupa? Sim, pô, ninguém, né, cara? A galera olha e, cara, entende que... Entende que é dentro de uma loja de roupa. Que a história se passa dentro de uma loja de roupa. Então é o que eu sempre falo para os meus alunos, né, de consultoria, de criação de conteúdo, é que não é criar por criar, não é ser só engraçado. Tem que ter uma história, tem que ter um contexto. Isso aí é o que faz o cara lembrar. Bicho, esses caras dessa loja são engraçados. Aí deu resultado. É o famoso storytelling, né, cara? Storytelling. Storytelling. Cara, tu conta uma as palavrinhas bonitas, né? As palavrinhas bonitas. É, o storytelling. Porque o cara que vê o vídeo, ele tem que entender. Esses meninos dessa loja de roupa são engraçados. Aí, perfeito. Se ele vê um vídeo e diz assim, rapaz, esse cara é engraçado, mas não souber o que eu faço... Um exemplo, Rogério é engraçado, mas ele não assemelhou o Rogério com a fala loja. O quê, bicho? O que é mesmo que ele vende? Não. Tá errado o vídeo. Tá errado o vídeo. Então, quando ele viu, rapaz, esses caras dessa loja são engraçados. Opa, ele identificou que é uma loja de roupa que é aqui de Imperatriz e que é interessante. Aí, no dia que ele comprar, pá, vou lá nesses caras. E aí, Johnny, graças a Deus, cara, os vídeos chegam muito longe. Muito longe. E aí vem pessoas que querem tirar uma foto. Mulher chega com o menino, rapaz, esse menino eu trazia ele aqui ou ele ficava doido. O que ele queria vir era aqui. Tirar foto com vocês aqui, tá? Isso é muito bom, cara. Muito, muito gratificante. Mas quando foi que teve esse estralo? Desde sempre, Rogério, que tu deu esse... Mas quando é que aconteceu? Cara, eu preciso criar conteúdo. Quando eu iniciei, o Léo e o Nemuel foram dois caras que me apoiaram na criação de conteúdo. O Léo e o Nemuel. E o Léo sempre já foi um cara mais desenrolado. O Léo já estava num nível muito bom, assim, na carreira, pode-se dizer assim, como influencer. Então, as marcas as lojas maiores já procuravam ele. E na época, eu acho que ele estava fechado com a Calvin Klein, se eu não me engano. E aí, era meio que exclusivo. Mas mesmo assim, ele me deu uma moral no início, pela amizade. Foi um cara que a gente se conheceu, né? Como tu falou, num jogo do Flamengo. E aí, foi uma parada que casou, assim, o nosso... Aquela conexão, né, Conexão. Cara? E ele... Rogério, eu vou te ajudar no início. Mas tem algumas coisas que era limitado. Mas quem me deu o empurrão foi o Léo. Léo dos Stories. Foi lá na minha loja, na humildade, lá no comecinho. Já tinha loja física já? Já tinha. Foi lá na loja. Ele já divulgava antes de ser física. Porque ele divulgava os aromas, divulgava o minoxidil, umas vitaminas que eu importava também pra mulher. Moço, era tudo. Tudo que tu pensar a gente vendia. E aí o Léo me deu um empurrão no início. Não, eu vou te dar um apoio, pô. Vou te dar um apoio aí, é parceria. Mesmo tendo outras lojas com ele, eu acho que ele fazia da Calvin. Mas foi lá na loja. Vestiu as roupas, primeira linha. Vestiu, fez os vídeos bacana. Só que chegou um tempo que ele não estava mais conseguindo me dar tanta... Por conta das outras paradas que ele tinha. E eu também entendo. Mas sempre ali dentro da loja. Sempre ali comigo, sempre ali junto. E eu também me colocava no meu lugar, pedia menos. E o Nemuel também fazia de uma loja de Imperatriz também. De uma loja de roupas. E aí o pessoal da loja de roupas que ele fazia chamou ele e pediu exclusividade dele. Aí, meu patrão, eu me vi no mato sem cachorro. Pô, sem Léo. Tá aqui a loja aberta, tô sem Léo e tô sem Nemuel, o que eu contava. Sim. Mas eu não tô criticando eles, pelo contrário. Na época, eu não podia pagar exclusividade. Falei pro Nemuel, eu não posso pagar exclusividade, meu irmão. Por enquanto eu não posso. Então vá lá e arrocha. Faz seus vídeos, eu vou ficar aqui. Eu olhei pro lado pro outro e falei, cara... E eu trabalhava de expediente no meu trabalho. Ficava só a Maria na loja. Cara, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí eu lembrei muito do que o Léo falava. Rapaz, tu tem potencial, cara. Tu tem potencial demais, Rogério. Tu é engraçado, tu é um cara que sabe falar, sabe se comunicar. E o rapaz, eu vou fazer. Eu vou começar a fazer conteúdo. Meu amigo, aí comecei a fazer 10 vídeos pra sair um. 20 vídeos pra postar um. E aí eu fui pegando a manha, fui perdendo o medo. Fui entendendo ali como é que era o jogo do Instagram. Eu digo, cara... Aqui já era. Aqui eu já perdi a vergonha. Já pararam de me chamar de blogueiro. Porque os primeiros 15 dias o pessoal te chama de blogueiro. Sim. E aí depois dos 30 dias o pessoal te apoia. E, pô, tô gostando lá do teu conteúdo. Mas primeiro passa aquela crise. E aí depois que superei essa parada de blogueiro, blogueirinho, Porque tem isso, né? Às vezes o cara que produz conteúdo ou dono de loja, ele fica naquela, a galera
cara, blogueirinha, e às vezes o cara, né, não quer ser taxado como isso, né? E por incrível que pareça, Júnior, até hoje, hoje estou analisar de 2021 ali pra cá, tanto que mudou. Hoje, cara, todo mundo cria conteúdo. Sim. O seu conteúdo, do seu tipo, do seu jeito. Mas ainda hoje tem muita gente com esse bloqueio. Ah, porque o que vão achar, o que o pessoal vai dizer? Meu irmão, se ficar nessa aí... Rapaz, você manda não. Não anda, não. E aí eu comecei a gravar. Foi nessa época, quando eu me vi só. Aí comecei a criar, fui perdendo medo, fui aprendendo, fui estudando, fui buscando também conhecimento. E aí eu entendi o jogo, eu falei, agora eu vou embora. Agora aqui eu vou fazer igual a... Ninguém me segura mais. E aí, pau na máquina. Conteúdo. E hoje eu tranquilo. Cara, e assim, o massa é porque tu tem uma história, Sim. tu tem experiência nisso, e eu vi que agora você lançou, acho que foi mês passado, foi esses meses, consultoria. Sim. Consultoria. O que foi, assim, esse estalo também? Cara, porque você viu uma necessidade, você viu que você podia agregar valor para alguém, né, conhecimento, que isso aí é muito importante. Mas como é que foi, Rogério? Como é que foi essa... Johnny, assim, devido a essa criação de conteúdo nossa, muito dinâmica, porque se tu olhar o nosso Instagram, todo dia tem uma coisa diferente. Sim. É uma rotina, mas é uma parada diferente. A gente tenta fugir daquele padrão tradicional de posts. Bom dia, gente, como é que você tá? Papapá, né? É muito comum. Chegou a blusinha, chegou não sei o quê. Então, assim, a gente tenta fazer um pouco mais dinâmico. Hoje inicia a loja com um bom dia, amanhã já inicia lavando a calçada, amanhã já inicia o cara... Mostra um pouco da realidade, a galera mostrando isso, a né, realidade. A E lá em 2021, quando eu comecei a gravar, as lojas daqui da cidade, a maioria, as lojas masculinas, a maioria não, acho que era 100% não gravava conteúdo, não fazia conteúdo. Feminina, eu lembro que já tinha a Paula Biju, que na época ela cresceu muito com esses vídeos. Mas masculina não. Todo mundo era limitado naquela mesma coisa. Foto do produto, videozinho do produto, mas não falava. E aí eu meio que comecei sem saber. Hoje eu sei que eu comecei um movimento. Lá atrás. Mas eu não sabia que hoje seria um movimento. As pessoas que me acompanham desde a época falam, cara, eu comecei por causa de ti. E ninguém fazia. Nenhum homem gravava conteúdo igual tu fazia. Como influência mesmo no próprio negócio. Hoje não. Hoje já não sou mais o diferencial. Hoje tem várias pessoas. Eu nadei de braçada uns 2 anos. Só o Rogério. Por isso que a dos States cresceu muito. Nessa época aí, 2021, 2022. Porque ninguém fazia. Toda loja morta, parada. Só foto. Rogerinho chegava lá com vídeo, resenha, brincadeira, vídeo de humor, entretenimento, foguete na porta. Pô, já vi. Jogo do Flamengo, botava não sei quantas pessoas lá dentro da loja, movimentando. E aí começou esse movimento. Aí todo mundo viu, as outras lojas começaram a ver, rapaz, tem que fazer igual esse cara aí, porque senão não ficar pra trás. É isso aí, cara. Tem que começar a fazer. E eu ouvia isso e não acreditava. Eu já tá sabendo, fulano começou a gravar story. Ó, eu digo, não, mas já fazia. Fazia não, meu amigo. Eu sou cliente de lá desde não sei quantos anos. Não fazia, tá fazendo porque tu faz. Eu digo, é mesmo. Que bom, meu irmão. Que bom. E hoje, como eu te falo, eu nadei de braçada 2 anos aí, fazendo história e ninguém fazia. E aí, depois disso, hoje não. Hoje já não é mais diferencial. É por isso que eu digo hoje, que hoje não é mais só vídeos engraçados. Cara, é obrigatório uma loja... Isso aí já é obrigatório. A loja que quer viver nesse mercado aqui, que quer ganhar dinheiro, ela é obrigada a investir em conhecimento na equipe, no dono, para criar conteúdo. Ah, mas o dono... Eu recebo muitas das caixinhas de pergunta que eu abro. Mas o dono não tá aí para isso, não. O dono tá aí para... pegar o dinheiro, é para organizar o financeiro. Aí o dono da Chili Beans está errado de botar a cara dele. O dono da CIMED. Olha o tanto que a CIMED cresceu nesses últimos 2 anos aí. Sim. Quando o cara resolveu botar a cara dele no negócio. O dono da Havan. Pra que aquele velho tá aparecendo nos stories? Será que se ele é besta, é só porque ele gosta de aparecer? Um cara de quase, sei lá, 60, 70 anos de idade que ele ganha? Tu acha que ele aparece porque ele quer? O cara entende, né? Ele entendeu o jogo, meu amigo. Se tu olhar os donos das marcas, dono da Cacau Show tá fazendo agora, botando a cara dele no negócio. Eles entenderam que a pessoa, o dono, ele vende mais do que a própria loja. Então, eu vendo mais do que a dos States.
Não, sim, pô. A galera se conecta com o CPF, né, cara? Com o CPF. Vou lá no Rogerinho, bora lá no Rogerinho, pô. Vamos lá no Rogerinho, vamos lá no Rogerinho, vamos lá no Rogerinho, vamos lá no Rogerinho. Então, assim, hoje eu diminui um pouco por conta das aulas. Mas todo dia eu tô ali, eu tô por trás daquilo que tá sendo feito. A pessoa que vê a menina fazendo hoje tem pitada do Rogério. O pessoal percebe assim, não, a loja não perdeu a essência. Porque era diferente de eu ter abandonado dos estates. Não, a partir de hoje eu não faço mais. Não, eu tô lá todo dia. Sabe o que é o massa? É porque tu conseguiu construir. Isso aqui é gestão, cara. Conseguiu construir e a loja consegue andar, às vezes, sem tu tá lá dentro todo dia. Consegue. E hoje tu conseguiu formar a equipe pra galera produzir conteúdo. Tem a pitadinha lá do Rogério lá. Mas a galera tá produzindo. Na mesma pegada. Isso é massa, pô. E o que eu falo, Johnny, por exemplo, se eu não tivesse essa equipe preparada lá hoje, eu não tava aqui. Sim. Hoje é o quê? Nós estamos aqui à tarde. À tarde, mano. Então, e é o que eu sempre falo para eles, falava para todos que já passaram por nossa mão lá como colaborador. Não adianta nada você fazer o videozinho bonitinho aqui, engraçadinho, aí o cliente chegar aqui e você trata mal. Não adianta nada. Não adianta nada. Tu vai jogar, tu vai botar a perder. A gente já mandou o funcionário embora por conta disso. Porque eu, que dou minha cara, prego uma ideia de que a dos States é a loja mais top, que a dos States é a loja diferenciada, que a dos States é a loja do produto melhor, que a dos States tem um melhor atendimento de Imperatriz. Aí o cara chega lá, o cara vai tratar mal? Não me serve. Sim. Então não é só o videozinho, entendeu? Então tem o videozinho, engraçadinho, mas tem o trabalho por trás do financeiro, gestão de estoque, gestão de tudo. Porque se não tiver, não cresce só com o videozinho. Cara, é um verdadeiro funil, né? É um Captação, funil. a venda, o pós, a entrega, tudo certinho, cara. Tudo. E assim, cara, hoje eu sou muito feliz, porque assim, a rejeição da dos States é muito baixa. A rejeição. Porque em tudo tem a rejeição, né? Não, sim. É igual um político. Ele é muito querido, mas se ele tiver uma rejeição muito grande, ele não ganha a eleição. Então a dos States, ela vende para muitas pessoas, atinge muita gente, mas o retorno é mínimo. Mínimo. As pessoas que saíram satisfeitas. Tem. Sim. É aquela troca que tu não consegue fazer. Cara, eu não consigo fazer. Pô, já tem 30 dias que tu comprou essa camisa. Ah, mas não sei o quê. Tem. Isso aí existe. Mas é muito pequeno em relação ao que a gente, do tamanho da nossa venda, né? É tanto que o pessoal fala que às vezes a gente tem que olhar não tanto para aceitação, mas para rejeição, né, cara? Rejeição leva o cara. Mínima, cara tá. Então, assim, graças a Deus é mínimo. Porque a gente vende algo na internet, mas a gente, lá dentro da loja, quando chega lá dentro da loja, o cara vai ver que realmente é real o que eu tô falando. Porque tem muita coisa que é fake news, internet né, cara? é alface, Johnny. Sim. Internet tem muita gente ganhando dinheiro mentindo. É o que mais tem, né, cara? Mentindo. E, infelizmente, as pessoas ainda, por falta de conhecimento, é ludibriada, né, compram muito isso. Compram muito essa parada de dobre o seu faturamento hoje mesmo com essa técnica. Balela. Pô. A verdadeira facilidade, né? Não existe. Não existe. Existem os facilitadores. Sim. Por exemplo, hoje eu vendo uma consultoria que vai facilitar o teu caminho. Por exemplo, eu já tenho 5 anos de criação de conteúdo. Se tu tá começando hoje, meu irmão, certeza que eu vou te ajudar. É certeza que eu vou te ajudar, porque eu já tenho uma experiência. Não, sim. Agora, eu não vendo pro cara assim, olha, tu começa a criar conteúdo hoje que tu vai dobrar teu faturamento. Não vendo. Eu desafio qualquer cliente meu hoje. A gente já tem mais de quase 200 alunos por todo o Brasil. Tô vendo, tô acompanhando o crescimento. Tá acompanhando, né? Sim. Então, assim, nenhum vai dizer assim, eu comprei essa consultoria do Rogério, eu comprei esse produto aqui do Rogério, porque ele me prometeu que ia dobrar o faturamento. Não. Agora, o que eu garanto é, se tu fizer o conteúdo com estratégia, do jeito que eu te falar, vai melhorar a tua venda. Top, cara. E sabe o que foi que eu percebi muito? Porque o Insta da do State, cara, cresceu muito, mas eu percebi que o teu Insta pessoal, cara, deu um boom esses últimos meses. Deu um boom, né, cara? porque é muito nichado. O meu Insta pessoal, eu só falo de roupa. Eu só falo de criação de conteúdo. Se o cara vier falar de futebol lá, porque eu também tenho uma página de futebol... É outro jogo. É outro jogo. Lá nessa página de futebol, é só futebol. E minha página é X1 na resenha. É outra parada. Lá tem 27 mil seguidores. Mas quem tá lá na loja de roupa, no Rogerinho Martins,
Ele nem sabe desse. Porque o meu conteúdo lá eu só falo pra dono de loja. Dono de loja. Dono de loja. O cara que não gosta do meu conteúdo, ele sai. O Instagram é muito democrático. Sim. Se tu não gosta do cara, tu faz o quê? Deixa de seguir lá. Deixa de seguir. Mas quem gosta, segue. Então, como eu só falo para dono de loja de roupas, eu atraio esse público todos os dias. Então, todo dia no meu Instagram chega vários donos de loja de roupa. Porque o Instagram, ele é uma máquina. Sim. O algoritmo, ele vai te reconhecer. O Johnny, ele fala para dono de loja de roupa. Beleza. Tu começa a criar tanto conteúdo relacionado a isso que o próprio Instagram já te entendeu. Então, ele vai te entregar para quem? Para esse público. Para esse público. Então, hoje o meu Instagram já me reconheceu. O tio Zuki já me reconheceu, porque isso demora um pouquinho. Sim. Para reconhecer qual é o teu conteúdo. E é por isso que tem a constância. Aí começa a direcionar. Quando ele reconheceu, depois dos 10 primeiros vídeos ali, que ele entendeu. Não, esse cara só fala para dono de loja de roupa. Ele começou a me entregar para dono de loja de roupa. Então, todo dia hoje eu recebo dono de loja de roupa. É por isso que cresce rápido. Porque as pessoas, elas querem falar de tudo, né? E isso o Caio me ensinou muito. O Caio. Sobre a questão de nichar o seu conteúdo. Rogério, quando tu nicha teu conteúdo, tu vira autoridade daquilo e tu não dá conta de atender aquele público. Na minha cabeça, no início, era não, quanto mais pessoas eu atingir, melhor e tal. Não, pô. Tu tem que atingir o público-alvo. Qual é o público-alvo? Dono de loja de roupa? Fala só pra eles. Então, meus vídeos, dono de loja de roupa. Você que é dono de loja. Você que tem uma loja. Não tem como. O algoritmo já entendeu e me entrega só por dono de loja. Simples assim. Top, cara. Rogério, a gente tá indo para o final desse, né, cara? A gente tem que, bicho, passa rápido, tem que marcar o parte E eu 2, falo né, muito, cara. Se marcar aqui 3 horas de conversa... Não, e assim, passa voando, né, cara? Quando a conversa é muito boa. Rogério, sempre no final do nosso podcast, eu faço 3 perguntas pro nosso convidado. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. O que foi que mais marcou tua vida? Tua trajetória? Seja o que for. O que mais marcou tua vida? Você lembra e fala assim, cara, isso aqui foi o que mais marcou minha vida. Trajetória profissional ou de vida? Tanto faz. Cara, trajetória de vida foi a morte do meu pai. Foi? Que eu era criança, né? Com 10 anos de idade. E aí... Mas eu lembro de tudo. Mano. Lembro de tudo. Então, aquilo ali marcou minha vida. Marcou minha vida. E eu via a minha mãe sofrendo, chorando, para criar 6 filhos pequenos. E a gente cresceu com isso. Com essa parada difícil, né? Uhum. Nunca passei fome. Não ia aqui vir mentir, passei fome. Não. A gente já passou muita dificuldade. Muita dificuldade. Baixo. Se eu pegar a minha vida assim de 15 anos para trás, para hoje, cara, é outra vida. Graças a Deus. Mas o que marcou minha vida foi isso. Isso aí foi o ponto X. Ponto crucial, né? Então, assim, dali para frente foi uma parada mais... Querendo ou não, às vezes se amadurece mais rápido também, né, cara? Amadurece. A gente foi obrigado a amadurecer. Eu, como assim, sou um dos filhos mais novos, então, assim, eu acabo que segurei um pouco mais para trabalhar. Sim. Por quê? Porque minha mãe segurou. Não, vocês dois são mais novos que eu e minha irmã. Os outros vão trabalhar e vocês ficam estudando. Então, assim, isso aí, cara, marcou minha vida demais. Essa parada de perder o pai quando criança. Sim. E aí crescer sem essa referência paterna. Mas minha mãe se esforçou. Minha mãe é pai e mãe. Então, isso aí foi, assim, um ponto X da minha vida, assim. Mas da vida pessoal. Da vida pessoal. Foi o que mais marcou minha vida, foi essa perda. Profissional, assim, foi o que mais marcou, assim? Cara, o que mais marcou na vida profissional foi a abertura da primeira loja. Foi? Foi. Porque ali era um desejo que eu tinha. Porque eu tinha uma história. Porque eu fui criado, eu e meus irmãos fomos criados usando roupa dos outros. Minha mãe trabalhava, assim que meu pai morreu, minha mãe teve que trabalhar nas casas, trabalhando de doméstica, e ela trabalhava na casa da minha madrinha. Madrinha, na época, assim, eles tinham uma boa condição e sobrava muita roupa dos meninos. Aí a minha mãe trazia as roupas, chegava a camisa grande, mandava diminuir, mandava cortar a costureira, às vezes ela mesmo fazia ali uma parada. Então, assim, pra mim foi muito marcante, porque cara, um cara que viveu usando roupa dos outros porque não tinha condição de comprar. Hoje ele consegue. Hoje ele é dono de uma loja. Ele consegue vender roupas. Então, pra mim, isso aí é algo fantástico. Então, eu reconheço isso. Sou muito grato aos meus padrinhos que me ajudaram muito. Porque quando meu pai faleceu, eles meio que
me ajudaram, me forneceram o curso de informática, me deram curso de música, né? Aula de teclado. E, tipo assim, eles me ajudaram bastante, ajudaram muito minha família também. Então, assim, pra mim o marco da vida profissional foi abrir a primeira loja. O cara que usava a roupa dos outros, porque não tinha condição de comprar roupa nova sempre, passou a ser dono de loja de roupa. Pra mim isso aí é... Cara, a segunda pergunta era um pouco parecida, eu acho que vai ser igual, né, cara? Mas eu vou pular pra terceira, porque a segunda ia ser muito, muito idêntico, né? Sobre qual foi a maior dificuldade da tua vida. Talvez foi a questão da morte do seu pai também, né? Sim. Mas a terceira pergunta, essa aqui tem a ver com o nosso podcast. Qual é o legado que você quer deixar, cara? Qual o legado? Cara, pergunta difícil. Porque eu sempre falo pra galera, né? Porque herança é o que você deixa pras pessoas. Herança é o que você deixa pros teus filhos. Legado é o que você deixa nos teus filhos. Uhum. É a impressão que você deixa neles. Qual legado você queria deixar? Cara, Rogerinho, cara, eu quero ser lembrado... Não sei, cara. Cara, o legado que eu quero deixar pra minha filha primeiro, a honestidade. A honestidade. Sucesso, se ela vai ter sucesso na vida educacional, é uma coisa. Se ela vai ter sucesso na vida profissional, é outra. Mas a honestidade, ser honesto com os irmãos, se ela tiver, com o pai dela, com a mãe dela, com os amigos, ser uma pessoa honesta. Porque a pessoa que ela é honesta, ela é pra sempre. Ninguém tira aquilo. Ninguém tira. É pra sempre. Pô, aquele cara, bicho, ele é um cara que tem as dificuldades dele, tem a loja dele, tem as coisas dele, mas ele é um cara bom. Ele honra, né, cara? Ele é um cara honrado, ele paga os funcionários, que é obrigação. Ele não passa ninguém pra trás, ele não humilha ninguém. Não é um cara que anda com briguinha besta, é um cara que não guarda mágoa. Então, assim, eu acho que o legado que eu quero deixar é esse. Eu sou esse cara assim. Esse cara que não guarda mágoa. Que eu não sou de guardar rancor. Então, eu quero deixar esse legado pra minha filha. Minha filha, viva a sua vida. Você vai ter vários problemas. Faz parte. Faz parte. Agora, não guarde mágoa. Não seja desonesta com ninguém. E seja você. Seja feliz. Eu sou um cara feliz. Hoje eu sou um cara feliz. Sou um cara realizado. Top, cara. Tenho muita coisa ainda pra frente. Mas, Sim. quando eu voltar aqui de novo, nós vamos ter outras realizações. Sim, sim. Cara, então a gente vai ficar por aqui. E, Rogério, pra galera te encontrar na rede social, como é que faz pra te encontrar na rede social? Papel e caneta na mão. Primeiro, principal, @DosStates, que é a nossa loja. @DosStates, moda masculina. Você encontra também no @DosCrias, @DosCrias, que é o nosso perfil da loja mais esportiva. Você nos encontra no @RogerinMartins, que aí é você que é dono de loja, você que tem interesse de aprender mais sobre criação de conteúdo, você que tem essa curiosidade, @RogerinMartins. E você nos encontra no @X1 na resenha, se você é do futebol e gosta de bola, @X1 na resenha. Esses 3 endereços aí você me acha. Se não me achar, me liga. Então é isso, galera. Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, certo? Você encontra bem o LegadoCast, @LegadoCast, _ lá no Instagram. E acompanha, porque a gente vai ter muitos cortes top. E, Rogério, brigadão, tamo junto. Meu amigo, eu que agradeço. E é isso aí. E a gente volta outras vezes pra gente falar de outros assuntos aí. Não, sim, sim. Vamos ter muita história pra contar. Mas eu agradeço, meu amigo. Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe aí o seu programa. Obrigado. Só sucesso. Patrocinadores que venham mais pra manter, porque a gente sabe que não é fácil. É isso aí. Mas já deu certo. É Já isso tá aí. selado. Tamo junto, galera. É Valeu. isso aí. Um abraço.